como é que foi essa experiência daí dentro do DNM? Beleza, eles te trouxeram pra dentro e... tu vai ser apresentadora do programa X, YZ, o que tinha na época do DNM e como foi o acolhimento, como é que foi os ciúmes dos outros apresentadores e agora ter Isadora Basile. Não. Os apresentadores na época eram a Carol Dias e o PH e foi um acolhimento muito bom, até porque também todo mundo entendia que eu tinha muito menos experiência, assim, tipo, todo mundo no DNM na época acho que tinha pelo menos mais de 30 anos e eu tinha tipo 18, sabe? Então não conte comigo pra ser igual a você, mas conte comigo pra tentar. Sim. Então eu me esforcei bastante nos primeiros anos, acho que principalmente ali de 2020 para 2021, foi um ano que eu me esforcei muito para tentar pegar tudo que envolvia esse trabalho. Então, eu não fui delegada para um quadro específico. Na época eu participava dos vídeos, apresentava e tudo mais. E aí, depois de um tempo, eu comecei a apresentar o Ping, que já era um programa que existia no DNM. Desde 2016. Exato, assim, já tava lá faz muito tempo. Só que eu não apresentava ele assim que eu cheguei. Eu comecei a apresentar o Ping um pouco depois. Mas foi um processo muito bom. O pessoal me acolheu bastante. E eles entenderam também que era um processo pra mim começar a entender, de fato, como o jornalismo de games funciona, principalmente em termos de ética. Eu não lembro de já ter feito algum erro em relação a isso, mas foi uma coisa que eu me esforcei bastante pra pegar o mais rápido possível, pra que eu não cometesse nenhum problema, não cometesse nenhuma gafe no processo, porque... Explica pro espectador o que seria esse problema de ética. Eu acho que ética com jornalismo de games, ela é muito, muito importante, porque você tá lidando com pessoas que vão confiar na sua opinião e... Assim, é importante você entender que não existe parcialidade quando a gente tá falando de jornalismo. Você é um jornalista, você não é um juiz. Então, perfeito. Você não tem como ter uma posição 100% imparcial. Qualquer review que você faça vai sempre ser moldado pelo seu gosto, pelas suas experiências, as coisas que você tem mais apego. Mas acho que é muito importante, principalmente num momento como hoje, onde a gente não consegue muitas vezes tirar muita grana de plataformas como o YouTube, já fica uma coisa muito mais difícil. Já que a gente tá num momento em que muito do nosso trabalho depende de publicidade, eu acho que tem que ter um certo cuidado e muita transparência quando a gente está trabalhando principalmente com empresas idêmicas, né? Que no caso, as idêmicas seriam as empresas que têm a ver com o nosso nicho. Acho que você tá falando certo ou ao contrário, não é isso mesmo? Então, assim, quando a gente tem um veículo de jornalismo de games que tá fazendo uma publicidade com, por exemplo, a Ubisoft ou com a Tencent, eu acho que tem que ter muita transparência em relação a isso, sabe? Eu acho que é uma coisa que acontece de vez em quando nos dias de hoje, entre veículos, e que eu acho que tem que ter muita transparência para que você não que seja baseado numa ideia em que se você fala sobre um jogo que você está sendo pago, obviamente você está mentindo e que você nunca teria gostado desse jogo se não fosse uma coisa paga. Eu acho que é só você ter um certo tato quando você tá falando sobre esse tipo de coisa. Acho que publicidade, no meio de entretenimento, tem que ser sempre tratado com muito cuidado. E principalmente porque a gente trabalha num meio de games onde videogame é muito caro. Sabe? Sim. Videogame é muito caro. Muito caro. Então, eu acho que essa transparência, ela é muito, muito importante. E também tem outras coisas que eu aprendi lá nesse processo, principalmente nesse primeiro ano, como principalmente a parte de fazer entrevistas, que hoje se tornou uma coisa que eu gosto tanto de fazer. Assim, é mesmo? Sim, eu acho que, inclusive, eu gosto muito mais de fazer entrevista do que de apresentar. Interessante. Assim, eu gosto muito de apresentar palco, de apresentar campeonato no geral, mas eu criei muito esse amor por fazer entrevista e eu fiz tantas coberturas no ano passado que virou uma coisa que eu sou, nossa, assim, é o meu negócio, sabe? Eu prefiro fazer isso do que, às vezes, passar muito tempo gravando outros tipos de conteúdo ou fazendo um outro tipo de apresentação. Então, pra mim, entrevista virou tudo. Mas, de qualquer forma, enfim, não sei se conclui a questão da ética, porque eu acho que a ética em jornalismo de games, envolve muita coisa. Sim. Mas esse é um ponto que eu peguei bastante nessa época. Não fazer review pago. Assim, não fazer review pago. É isso que eu tô querendo te dizer. Entendi. Agora, não fazer review pago. Não faça review pago. Isso faz muito mais sentido. Agora eu entendi a questão. E até com relação... Falando em ética, review, pago e coisas assim, como que tu consegue conciliar essas duas coisas na época e até hoje, trabalhar com o DNM, trabalhar lá no Omelete e também com essa parte da tua rede social e quanto uma coisa ajuda a outra ou atrapalha a outra com relação a marcas e tudo mais?
Então, eu agora não sou mais fixa do Omelete, não trabalho mais com Omelete, na verdade, desde junho, julho de 2023. A gente ainda faz algumas coisas esporádicas, algumas participações, até mais ou menos ali em 2023 ainda rolava algumas coisas, em 2024 acabou não rolando tanto, até porque eu comecei a focar em outras áreas também. Mas, na época, era uma conexão que fazia muito sentido, até porque o Omelete também me ajudava bastante com o gerenciamento das minhas redes sociais em termos de assessoria para publicidade. Não sabia. Então, era um processo bem legal. E aí, hoje é um momento em que eu consigo focar 100% no meu conteúdo e eu acho que isso foi muito bom. Eu gostei muito desse tempo que eu passei no The Enemy, mas eu senti que também foi um tempo em que eu fiquei muito focada no veículo e não na minha marca individual. E isso foi uma coisa que acho que, assim, valeu a pena, até porque também era o meu trabalho na época, era a minha responsabilidade na época, mas eu usufrui muito desse tempo livre que eu passei a ter depois que a gente meio que cortou esse laço fixo. Sim. E eu acho que é uma coisa muito, muito, muito boa de se fazer. Assim, acho que quando você consegue focar em si mesmo, com a sua marca, o seu nome, é excelente. Se você tem uma marca para te alavancar um pouquinho. Se você tem um veículo que pode te ajudar, alguma outra plataforma que pode te colocar um pouco mais para cima, isso é excelente. Mas é muito importante você trabalhar em si para que você tenha também o que apresentar quando você tiver nessas oportunidades, sabe? Sim, sim. Falando ainda, fazendo o último apanhado com relação ao Grupo Omelete e The Enemy, tem algum palco que tu tenha gostado de fazer na CCXP ou na Gamescom nossa, que legal eu estar aqui? Assim, na Gamescom, eu não apresentei Gamescom, eu apresentei o Big Festival, a última edição do Big Festival antes de virar a Gamescom. Você lembra quem? A gente se encontrou no Big Festival. Sim. Esse foi o último Big que eu apresentei. Sim. E aí, esse ano, eu acabei não eu trabalhei na Gamescom, mas em outras coisas. Trabalhei com publicidade por lá. Você tinha um quadro de pitch, né? Hã? Tinha um quadro que as pessoas apresentavam o jogo. Nossa, tinha uma parada assim. Foi um palco interessante, o palco do The Enemy no Big Festival. Foi um palco definitivamente interessante. E aí na Gamescom, realmente, eu só fiz publicidade, trabalhei com a Supercell lá e foi super legal. Mas, acho que CCXP, pra mim, virou uma coisa muito, muito especial, porque eu não consigo escolher. Mas eu acho que eu consigo fazer um top 3. Vamos de top 3, então. Top 1, com certeza, sem dúvida alguma. Não, Isa, a gente começa com o top 3 pelo terceiro, né? Pra manter a pessoa engajada. Ok, vamos lá. Meu top 3. Em terceiro lugar, vai o painel de Hogwarts Legacy, que teve em 2022, que a gente recebeu um produtor do jogo lá, antes do lançamento, mais ou menos 2 meses antes do lançamento do jogo. E foi muito legal, porque eles revelaram novas coisas lá, tipo o tamanho não só o tamanho da trilha sonora, que era tipo 3 horas de duração, mas também eles revelaram as montarias durante esse painel. E esse foi um painel que eu traduzi, e foi a primeira vez que eu fiz um trampo de tradutora, e foi muito, muito legal. E eu acho que eu arrasei. Eu acho que eu arrasei. Tenho a leve impressão de que eu acho que eu fui bem. Porque também foi um momento em que eu comecei a trabalhar mais com a Warner para a tradução de outros eventos. Então, eu acabei fazendo uma tradução também pro Ed Boon, criador de Mortal Kombat. Sim. Em um evento deles mesmo, evento de lançamento de Mortal Kombat 1. Então, nossa, assim, eu amo esse. Em segundo lugar, eu acho que eu colocaria o Cebolão, que foi um campeonato de comunidade. Tinha o CBLOL, agora não tem mais, acho que o CBLOL agora mudou de nome, mas tem o Cebolão, que é um campeonato de comunidade feito pelo Baiano. E eu apresentava o palco da Game Arena, e eu, assim, apareci lá e tava apresentando aquilo lá também. Mas aí, enfim, as coisas foram acontecendo, e eu fui amando apresentar o Cebolão. E era muito, muito legal, o pessoal super divertido, muito acolhedor. Foi uma experiência tão divertida, assim, não só pro pessoal que tava lá e a interação que a gente tinha, mas também nas redes sociais, o pessoal comentava sobre. Então, foi uma experiência muito, muito legal. Todo amor do mundo pro Cebolão. E também, em primeiro lugar, desculpa, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, e foi o palco do Omelete, em 2022, quando eu entrevistei o John Rhys Davis, que é o Gimli em Senhor dos Anéis. E assim, esse pra mim é o momento mais especial da minha vida. Ele recitou um poema pra mim. Pois é. Como assim? Por quê? Exato, obrigada. O Afonso Solano, ele perguntou pra mim no palco se eu preferia que ele me chamasse de Isa ou de Aiza. Okay. Por algum motivo. E aí, o nosso amigo John começou a recitar um poema sobre um rio chamado Aiza, em algum lugar lá longe. Eu até perdi, porque, nossa, fiquei apaixonadíssima. Coisa mais linda do mundo. Assim, ele foi muito, muito gentil, muito legal comigo. Lembro até de uns dias depois da entrevista em si, eu encontrei ele no camarim mesmo, a gente conseguiu tirar uma foto. Então, legal. Ele é excelente. Esse seria meu top 3 de eventos do Omelete. A maioria vai ser na CCXP.
CCXP, mas eu também gostei muito de Big Festival. Assim, Big Festival, pra mim, eu acho que eu só cheguei a apresentar mesmo que foi aquele último lá. Sim. O de 2022 eu não tava, mas foi uma experiência muito divertida. Sempre foi muito legal. Tu passaste daí, a partir de um certo momento, tu passaste a estar nos eventos, né? Em 22, 23, 24, tu passava com uma câmera Exato. e um microfone. Exato. Então, assim, foi um processo muito divertido, sabe? Assim, todos os eventos do Omelete são muito, muito legais, eles focam muito nisso e fazem uma produção de evento que realmente é muito boa. É absurdo. Assim, e eu acho que essa aquisição que eles fizeram da Gamescom, acho que você até consegue falar muito melhor sobre isso, porque você já foi na Gamescom algumas vezes, né? Algumas vezes você já esteve lá na Gamescom da Alemanha. Sim. E aí agora eles trouxeram essa marca pra Latam, e eu acho que isso é tão importante pra indústria, sabe? Pra conseguir trazer um pouco mais de variedade, talvez inclusive mais anúncios pra gente, colocar o Brasil no mapa da indústria de games mundial. Eu acho que esse é um movimento que é bem importante pra gente conseguir isso. Esse foi só um pedacinho do episódio. Fica aqui e assiste o episódio completo. E depois, comenta pra gente o que tu mais gostou. Se quiseres o canal, Rossad, clica, dá like, compartilha e te inscreve no canal. Tchau,